filho quer a sua atenção o tempo todo e você não consegue fazer os seus afazeres diários. Você não está sabendo como lidar com essa fase em que a criança quer a atenção o tempo todo? Você quer entender o que é essa fase? E como você pode lidar com essa fase? E quando que essa fase vai acabar? Nesse vídeo, vou falar para vocês sobre esse período, o porquê que a criança quer atenção o tempo todo. Também vou falar para vocês quando que esse período termina, se tem tempo para terminar isso, e também quero falar com vocês sobre o assunto da permissividade, porque a gente pode cair nessa questão, nessa fase da criança em que ela quer atenção todo o tempo. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento aqui de Sem Neura. Para você que está entrando no meu canal pela primeira vez, está vendo um vídeo meu pela primeira vez, no meu canal Movimento aqui de Sem Neura, eu falo sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância. E eu falo para ajudar as mamães a entenderem cada fase de desenvolvimento do seu filho, para aprender a lidar melhor com cada fase e ajudar você a passar por esses períodos, por essas fases de desenvolvimento da criança na primeira infância. Por que a criança pede tanta atenção? Eu vou abordar 4 questões que estão nessa fase do porquê que a criança pede tanto por atenção. Primeiro, é por um instinto de sobrevivência. Nós, seres humanos, temos isso, esse instinto em nós, então a criança também tem. Porque quando ela tem alguém junto com ela se sente segura. Então é esse instinto de que a pessoa ali junto com ela traz essa segurança. E essa necessidade também que a criança tem de se relacionar e de estar com alguém. Por isso que ela quer tanto atenção. Segunda questão, é para ajudar na formação do eu da criança. A atenção dos pais é muito importante para uma criança, porque vai ajudar ela a ter a noção do senso do eu, a entender sobre ela mesma. Ela se espelha na opinião que os pais têm sobre ela, na opinião que o papai ou a mamãe tem sobre ela. E a partir dessa opinião é que ela vai formar o seu senso do eu. Vai formar os seus conceitos sobre si mesma, que ela vai definir a opinião sobre ela mesma. Mas isso não quer dizer que você precisa dar atenção para a sua criança o dia inteiro. Mas em alguns momentos isso vai ser sim necessário. Nesses momentos em que você precisará dar atenção para a criança, esse momento precisa ser de total atenção com a criança, de total foco, de total entrega com ela, de prestar atenção naquilo que ela quer falar para você. Terceira causa da necessidade da criança de ter atenção todo o tempo é para fortalecer seu desenvolvimento emocional. Já parou para pensar como que a criança se sente quando você a todo tempo fala para ela que você não pode falar com ela, que você não pode dar atenção, que agora não, depois, espera, já vou? Já parou para pensar o que emocionalmente a tua criança está entendendo com esse comportamento, com essa fala sua diariamente para ela, ou todas as vezes em que ela procura você, em que ela procura a atenção em ti? Ela vai formando na mente dela que ela está sendo deixada de lado. Ela vai formando o conceito de que eu não presto, de que eu não tenho importância. Então, ela vai perdendo esse sentido de valorização, que tem influência total na questão de como a criança se enxerga, que tem total influência na questão da autoimagem da criança. E isso envolve diretamente com os seus sentimentos, com as suas emoções, com os seus afetos. E também, você já parou para pensar que quando você vai dar essa atenção para a criança, e não é uma atenção boa, gostosa, prazerosa, mas é uma atenção com uma forma de se expressar ruim, com palavras ásperas, com comportamentos grosseiros, com expressões faciais que você não está nem um pouco satisfeito, ou você está com pressa porque você tem logo para fazer e ela não fala logo o que ela quer, tudo isso comunica. E mesmo que você não fale para ela, mas todas as reações suas falam para a tua criança, dão para ela um entendimento e ela vai guardando para ela que ela não tem valor nenhum, que ela não vale nada, e vai sendo ruim para o seu desenvolvimento emocional, porque é a partir da relação com o pai e com a mãe que esse desenvolvimento emocional da criança vai tendo uma construção, uma base boa e sólida para os relacionamentos emocionais futuros, seja com irmãos, seja com amigos e lá na vida adulta também. Então,
Pense nisso também, porque esse fator aí vai contribuir para o desenvolvimento emocional da criança, seja contribuir de forma positiva ou seja contribuir de forma negativa, mas vai contribuir. 4. A falta do controle inibitório. Dentro dos aspectos do desenvolvimento infantil, existe o aspecto cognitivo e muitas vezes a gente olha o cognitivo apenas como aspectos de aprendizados pedagógicos. Mas dentro do aspecto cognitivo também existem as funções cognitivas, então não é só aspectos pedagógicos. Nas funções executivas é dividida em 3 partes: flexibilidade cognitiva, memória operacional e controle inibitório. E eu quero falar com você sobre o controle inibitório. Controle inibitório é a capacidade da pessoa de inibir um comportamento, filtrar pensamentos, controlar impulsos e resistir a tentações, parar e pensar antes de agir. Esse controle inibitório é formado numa parte do nosso cérebro que se chama córtex pré-frontal, que está aqui atrás da nossa testa. E a criança depende, então, da maturação neurológica dela para que esse aspecto cognitivo, junto aí o controle inibitório, seja desenvolvido. E esse córtex pré-frontal, ele só vai terminar de se desenvolver lá entre 23 e 25 anos. Dá pra gente entender agora, porque é muito difícil para a criança se controlar. Quando a gente fala para ela, espere um pouquinho, porque ela ainda está em processo de maturação para controlar os seus impulsos e conseguir esperar esse pouquinho que a gente precisa que ela espere. Por isso, a criança fica todo o tempo querendo atenção, chamando, fazendo alguma coisa para a gente prestar atenção nela. Seja falando, pedindo para brincar, pedindo para dar atenção, seja fazendo algum comportamento que a gente considera como mau comportamento. É uma forma que ela tem de tentar chamar a nossa atenção para prestar atenção nela, chorando, fazendo alguma birra, enfim, ela vai usar alguma questão para conseguir ter a nossa atenção. E o controle inibitório é uma das causas do porquê que ela ainda não consegue ter esse controle dos impulsos. O controle inibitório aparece por volta da metade do primeiro ano de vida da criança, sendo que ao final do primeiro ano de vida, o bebê já apresenta algum foco em algum tipo de tarefa, mesmo que ele apresente pequenas distrações, porque como eu disse, ele ainda está evoluindo. É capaz de sustentar o foco em uma atividade de empilhar pés, de manipular uma bola, encaixes e de empurrar um carrinho. Entre 4 e 5 anos, a criança desenvolve a capacidade de inibir comportamentos impulsivos, ao tentar resolver uma tarefa, bem como inibir comportamentos indesejados. Ela passa a fazer uma primeira forma de análise para tentar resolver algo. Aos 7 anos, há um desenvolvimento da capacidade de lidar com distrações que estejam no ambiente em que ela está, focando nas informações que realmente fazem sentido para realizar uma atividade. Aos 10 anos, há o aumento do autocontrole, tornando a criança capaz de lidar com vários estímulos ao mesmo tempo. Então, como vocês viram, depende de um amadurecimento neurológico e de um amadurecimento dos aspectos cognitivos para auxiliar a criança a amadurecer quanto ao seu controle inibitório. Vou deixar uma sugestão de atividade para vocês fazerem para ir estimulando esse controle inibitório da criança, que vai ajudar também nessa questão da atenção. Pega uma bola e fique sentado no chão um pouco afastado da criança. E quando você for jogar essa bola para a criança, você conta 1, 2, 3, já! No já, você joga a bola. E você fala para a criança que ela vai jogar a bola para você quando você falar para ela já. E você faz a mesma contagem. 1, 2, 3, já. E ela tem que jogar essa bola para você. E aí nessa brincadeira você pode ir aumentando a contagem um pouco mais, contando até 5 e ir aumentando gradativamente até 10. Ou você pode usar outras formas de dar o start para a criança fazer a atividade. Por exemplo, preparar, apontar, já. Fogo, agora. Usa alguma palavra para ela saber que naquele momento ela vai poder fazer aquela ação que você pediu. Como, por exemplo, você também pode fazer uma corrida e aí ela só vai correr quando você falar já. Ou você pode preparar um circuito e aí nesse circuito ela só vai quando você falar já. Ou nesse circuito, se tem alguma coisa com cor, ela só pode sair do lugar quando você falar qual é a cor que ela precisa ir lá buscar. São atividades
que você vai ensinando para esse cérebro esperar e só fazer quando tiver o comando para ele sair do lugar. Ele vai guardando essa informação e, inclusive, para o momento que você precisar fazer uma outra coisa e não vai parar aquilo para dar atenção para a criança vai aprendendo que ela precisa esperar, que você está ensinando isso de forma lúdica. Claro que isso não vai ser da noite para o dia, isso é gradual e conforme você vai estimulando e auxiliando a criança a entender o esperar um pouquinho. Outro ponto importante que eu preciso falar com vocês nessa fase de que a criança requer essa atenção o tempo todo é a questão da permissividade. Por que a criança quer o tempo todo a nossa atenção? Por causa dessas questões que eu falei anteriormente e também tem a questão do egocentrismo. Na primeira infância, a criança passa pela essa fase do egocentrismo. Ela quer tudo para ela, por meio dela, no tempo dela, do jeito dela, da forma dela. Ela não entende o outro. Ela não entende que o outro também precisa de um tempo para ele. Ela não entende que o outro está fazendo alguma coisa e que não dá para parar o tempo todo. Ela pensa que o mundo gira em torno dela. E a gente precisa ajudar essa criança a entender que ela também tem que esperar o outro. Que quando o outro faz uma coisa, também é bom, assim como o dela. Que o outro também precisa de um tempo, que o outro tem outros compromissos, tem outras coisas para fazer. Só que a gente precisa ensinar isso de uma forma sábia. E aí eu deixo como sugestão para vocês estudarem sobre o que é a sabedoria dentro da ótica de Deus, porque não existe nenhum outro lugar que você vai aprender melhor a ser uma mamãe sábia do que com Deus. Deixo de sugestão para você estudar o livro de Provérbios, que lá fala muito sobre a sabedoria. Ninguém melhor do que ensinar sobre ser uma mamãe sábia do que Deus, o qual deu o teu filho para você, para que você cuide, porque é uma herança que ele te deu. Ele é mais capacitado para te tornar capaz de ser sábia. Então você precisa ter sabedoria para ajudar a criança a lidar com essa fase do egocentrismo. Por que pode entrar a permissividade? Muitas vezes a gente fica muito desconfortável quando a criança chora, a gente quer a todo tempo deixar que isso aconteça, com que a criança não chore. Mas é importante a gente entender que a criança precisa passar sim por momentos de frustração. Frustração é ensino. Frustração mostra pra gente que nem tudo que a gente quer, a gente consegue. E que nem tudo que a gente quer, a gente pode naquele momento. Muitas vezes pode sim conseguir, mas não é naquele momento. Então, frustrar também é importante. A gente também tem que ter sabedoria para não frustrar excessivamente e para não frustrar por, vamos dizer assim, maldade, porque eu quero. Entende? Então, por isso da importância de ser uma mamãe sábia, de ter sabedoria na educação e na criação do seu filho. E aí a questão da permissividade é se você cair o tempo todo na questão de toda hora que ele quer atenção, você larga tudo e vai lá. Toda hora que quer atenção, larga tudo e vai lá. Então você está ensinando para essa criança que ela pode tudo na hora dela, da forma dela. Lembra que eu disse para vocês? Muitas vezes a criança ela aprende por tudo aquilo que ela vê, não só o que ela ouve nós falarmos, mas todo o nosso comportamento ensina para a criança. Então, esse tipo de comportamento traz um ensino também. Quero deixar claro aqui, eu não estou aqui para te ensinar a criar o teu filho, porque isso não é papel meu. O filho é teu, você cria e educa e conduz o desenvolvimento dele como você achar melhor. Eu só estou te trazendo informações de coisas que podem sim acontecer com a criança. E nesse caso vai ser afetado o seu desenvolvimento psicoafetivo, o seu desenvolvimento psicossocial, porque a gente precisa entender que essa criança vai ser um adulto futuramente. E se ela for para a sociedade achando que ela pode tudo, que tudo é do jeito dela, que ela faz o que quer, como ela quer, e aí ela se esbarra em alguma questão futuramente que não é assim. Será que essa criança vai ter uma carga emocional para lidar com aquilo? Então, fica essa questão aí da permissividade para a gente aprender a lidar. Nem entrar no cunho autoritarismo e nem entrar no cunho permissivo, de não colocar limite nessa criança, porque ela também precisa. E aí fica aqui uma dica para você, uma sugestão. Quando você não puder atender a sua criança, porque muitas vezes isso vai acontecer, você precisa dar um porquê para ela. Ela precisa entender o porquê que você não pode naquele momento, e você também
precisa falar para ela o que ela pode fazer. E o que eu tô falando aqui no questão de precisar é porque para que a criança entenda, ela precisa de tudo isso. Ela precisa de uma resposta e ela precisa de uma alternativa, porque é um problema que ela tá enfrentando ali naquele momento, entende? É uma questão, às vezes ela quer falar para você que estragou uma coisa do brinquedo, então para ela aquilo é muito importante. Então dê um motivo para ela do porquê você não pode e dê para ela uma solução para ela poder contornar aquela situação no momento. Por exemplo, você tá no telefone conversando alguma coisa de trabalho urgente e você precisa resolver aquilo. Meu filho, agora a mamãe não pode te dar atenção porque eu estou trabalhando. E aí você dá uma alternativa para ela. Chama fulano para te ajudar. Papai, irmão, alguma babá, alguma cuidadora, alguém na casa que te auxilie, uma vovó, alguém que esteja ali naquele ambiente e que você sabe que vai conseguir dar esse suporte para a criança, entendeu? Então você também ajuda a sua criança. Quanto à questão do egocentrismo, você também ajuda a sua criança a resolver um problema que não dá para ser do jeito que eu quero, não dá para ser a mamãe, mas tem uma outra forma de eu conseguir chegar aqui na resolução do que eu preciso. Quando você faz isso, fala o porquê e dá uma outra solução para a criança, você está ajudando a criança a entender as situações diárias. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, tem alguma coisa que você também quer contribuir com esse vídeo, deixa abaixo. Eu gosto muito quando vocês comentam, quando mandam dúvida ou quando colaboram com o conteúdo aqui abordado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!